A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Hoje estaremos meditando e estudando um pouquinho a respeito de santidade, um valor que Deus não abre mão na sua palavra. O texto base que nós estaremos estudando se encontra no Salmo 93, versículo 5, que diz assim: Muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Quando a palavra de Deus vai nos falar que a santidade convém à casa do Senhor, Ele está falando que todos aqueles que desejam permanecer na sua presença, eles têm um requisito para a sua vida. Deus não abre mão da santidade. Veja que o texto fala que a santidade convém à casa, não apenas por um momento, não apenas por um período da nossa vida, mas por toda a nossa vida para sempre. Enquanto nós vivemos, Deus espera do seu povo uma vida em santidade. Deus espera do seu povo uma vida pura, segundo a sua palavra, para que nós possamos o agradar em todos os momentos da nossa vida. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, ali vai revelar um texto onde todos nós precisamos nos atentar, porque fala que sem santidade ninguém verá o Senhor. Isso não se limita apenas na eternidade, porque nós sabemos que todos aqueles que não andam em santidade não herdarão no reino dos céus. Mas também precisamos incluir que enquanto nós estamos em vida, enquanto nós estamos buscando a face do Senhor, se não houver santidade na nossa vida, nós não veremos o agir de Deus a nosso favor. Nós não veremos os seus milagres, nós não veremos as suas misericórdias sobre as nossas vidas da forma que nós esperamos. Porque é necessário santidade para ver o agir de Deus. Sem santidade ninguém verá o Senhor, seja na eternidade ou seja nessa vida. É impossível nós nos aproximarmos do Senhor sem termos uma vida de santidade, sem uma vida de pureza, sem uma vida de verdade em nossos corações. O que muitos têm se esquecido é o que está escrito em Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Onde a palavra do Senhor nos diz que aquele que está limpo, limpe-se mais, e aquele que está sujo, que suje que é cada vez mais. Deus ele requer uma pureza constante na nossa vida. Sempre haverá algo que precisa ser tirado. Sempre haverá algo que nós precisamos ser purificados. Seja pensamento, seja sentimento, seja nossas motivações, as nossas ações, mas Deus espera de cada um de nós uma pureza diária e constante. Quando Deus ele trata a respeito de santidade e pureza, Ele não está falando para nós compararmos a nossa vida com a vida do próximo, com a vida de um irmão, de uma irmã da igreja. Mas em 1 Pedro 1,16, ele vai falar que nós devemos ser santos porque Ele é santo. Há um padrão de santidade, há um padrão que Deus espera de cada um de nós. E não é o próximo, mas sim o próprio Deus. Todos aqueles que têm a fé em Jesus Cristo precisa purificar a si mesmo, precisa ser lavado a cada dia pela palavra de Deus, precisa buscar uma vida onde a pureza é a prioridade, a santidade é a prioridade. Deus ele não requer de nós manchas na nossa caminhada. Ele não deseja que sejamos envergonhados pelo nosso testemunho. Ele espera de nós coisas melhores do que aquilo que o mundo oferece a Ele. Em Eclesiastes 9:8, a palavra de Deus vai nos falar que as nossas vestes precisam estar brancas a todo tempo. Fala do cuidado que nós precisamos ter. Nós precisamos vigiar para não cairmos no pecado. Vigiarmos para que a nossa vida não seja manchada, nosso testemunho não seja vergonhoso diante das pessoas e diante de Deus. Quando nós falamos de vestes limpas, estamos falando da nossa forma de caminhar. Quantas pessoas têm se contaminado, não têm guardado a sua boca, têm usado de palavras vãs, os seus pensamentos são pensamentos maus, as suas motivações são cobiçosas, cheias de inveja, cheias de orgulho. Tudo isso tem tirado a pureza das nossas vidas. Deus ele não requer de nós uma pureza exterior. Deus ele requer de nós uma pureza interior, onde o nosso coração é limpo, a nossa consciência é pura, a nossa vida diante do Senhor não tem nenhuma mácula, nenhuma mancha. Tudo que Deus espera de nós é pureza e santidade, porque Ele sabe que é impossível nós mantermos comunhão com Ele em pecado. É impossível nós mantermos comunhão com o Senhor vivendo de qualquer maneira. Deus requer de nós a santidade, porque ela é a única forma de nós nos relacionarmos com o Senhor.
Em Apocalipse capítulo 3, versículo 4, vai nos ensinar que a pureza é possível neste mundo. Muitos estão olhando para os seus lados, enxergando todo tipo de maldade aos olhos de Deus, todo tipo de sensualidade, todo tipo de coisas más e terríveis aos olhos do Senhor e dizendo: é impossível se purificar hoje. Mas essa não é a verdade. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 4, vai falar de um povo que não se contaminou as suas vestes. Um povo que enquanto caminhou neste mundo foi fiel. Um povo que preferiu a pureza do que a devassidão. Um povo que preferiu a santidade do que os caminhos do engano, os caminhos que afastavam do Senhor. É possível, meus amados, viver em santidade. É possível viver em pureza mesmo diante de um mundo tão corrompido. Deus requer de nós santidade, mas Ele não apenas requer, Ele nos ajuda. Ele nos ajuda a nos manter puro. Ele nos purifica com a Sua palavra, com a Sua presença. Mas isso depende de mim e de você. Depende da escolha diária que nós queremos tomar para as nossas vidas. Depende do posicionamento que nós tomamos a cada dia. Depende de onde nós temos focado os nossos olhos. Depende do tipo de pensamento que nós estamos permitindo dominar a nossa vida. Tudo isso vai depender de mim e de você. A santidade é uma escolha e ela está disponível para cada um de nós. Um outro ponto muito importante é como nós devemos nos purificar se nós estamos em pecado. Em primeiro lugar, nós devemos aceitar a Jesus. Nós precisamos aceitá-lo como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. E após isso, se arrepender dos nossos pecados e nos batizar, porque nós teremos a pureza. Nós seremos revestidos de um novo homem em Jesus Cristo. Em segundo lugar, a palavra de Deus diz em Isaías capítulo 1, versículo 18, que ainda que nossas vestes estejam escarlatas, manchadas como carmesim, o Senhor é poderoso para nos purificar. Fala de um posicionamento em busca ao Senhor. Fala de um posicionamento em humilhação. Um posicionamento em nos arrepender dos nossos pecados e irmos até o Senhor Jesus de todo o nosso coração para sermos purificados de todas as maldades. E em terceiro lugar, em Apocalipse 22, versículo 14, vai dizer que bem-aventurado, feliz é o homem que lava suas vestes no sangue do Cordeiro. É necessário nós termos sobre as nossas vidas o sangue de Cristo. E isso só é possível quando nós o aceitamos como único e suficiente Salvador. Quando nós clamamos a Ele: Senhor, me perdoa. Até aqui a minha vida foi de pecador. Até aqui a minha vida foi uma vida devassa. Eu fiz tudo aquilo que foi mal aos olhos do Senhor. Mas que o Teu sangue me purifique. Me dê uma oportunidade de viver uma vida em verdade e em santidade. Tudo isso é possível, amado. É para mim, é para você, é para todos aqueles que aceitam a Jesus e desejam viver segundo a palavra de Deus. Meus amados irmãos, guarde essa palavra no seu coração. Se você ainda não é inscrito, se inscreva neste canal. Toda quarta e todo sábado, nós temos uma palavra de Deus ao teu coração ao meio-dia. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.